Donald Trump ampliou o seu favoritismo na corrida presidencial americana, especialmente desde a tentativa de assassinato que ele sofreu no dia 13 de julho. E os últimos dias foram repletos de eventos e reviravoltas nessa eleição, sobretudo no lado dos democratas, com o inédito anúncio do Joe Biden no domingo agora, 21 de julho, desistindo de concorrer à reeleição. Mas do ponto de vista econômico, como seria um segundo mandato de Trump? Será que a sua agenda econômica fará a América grande novamente? É sobre isso que quero falar nesse vídeo. Yes, together we will make America great again. Mas vale a pena fazer um repassado dos últimos dias na corrida presidencial, porque de fato o Trump vinha ampliando já a sua margem de vantagem, logo depois daquele debate com o Joe Biden, em que ficou evidente a incapacidade do atual presidente dos Estados Unidos, tanto de continuar liderando a nação, quanto mais de concorrer a uma reeleição e ficar como presidente por mais 4 anos. Dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Até que chegou o fatídico dia do atentado em que Trump escapou por um milagre e que as suas chances para vencer as eleições acabaram disparando nas casas de apostas. E no lado dos republicanos tivemos também nos últimos dias a convenção que acabou confirmando Trump como candidato do partido para concorrer à presidência. Logo depois Trump também anunciou J.D. Vance, senador do estado de Ohio, como seu vice-presidente, o Vance que compartilha de muitas das ideias econômicas de Trump. E no lado dos democratas era um desespero, uma confusão, estavam perdidos, porque as pressões para que Biden desistisse de concorrer à presidência aumentavam a cada dia. Logo depois do debate, em que ficou gritante a sua incapacidade, mas especialmente depois da tentativa de assassinato, em que Trump ficou como o amplo favorito. Até então que o Biden anunciou a desistência, endossando a vice-presidente Kamala Harris como a sua candidata. Mas ainda depende da convenção dos democratas em agosto para decidir se a Kamala será ou não a candidata. Mas até por questões legais de doações que já contam com dezenas de milhões de dólares, é difícil que a candidata não seja a própria Kamala Harris. Mas enfim, isso ainda está talvez em aberto, mas com grandes chances de que seja Harris a oponente de Trump nessa eleição. E olhando as casas de apostas, as probabilidades continuam mostrando Trump como favorito. Caiu um pouquinho nas últimas horas depois da desistência de Biden, mas ainda assim Trump está com mais de 60%, portanto ampla vantagem para vencer essas eleições. Mas qual seria a agenda econômica de Trump num segundo mandato? A verdade é que seria bastante parecida com a do primeiro mandato. Na convenção dos republicanos, perto do fim, ele deu um discurso muito longo, inclusive, mais de 90 minutos, em que ele até se emocionou bastante, relembrando o episódio, e trouxe palavras de mais união, tentando distensionar a situação política, a polarização dos Estados Unidos, mas ele também deu vários esboços do que seria a sua agenda econômica ou seu principal programa de política econômica. E a gente pode resumir o programa econômico de Trump em alguns pilares, sendo o primeiro deles o protecionismo, que a gente viu muito no primeiro mandato por conta de todas as suas reclamações da política chinesa no comércio global, em que a China violava as regras da Organização Mundial do Comércio, e não que Trump não tenha razão em muitas dessas queixas, mas o que eu sempre discordei foi a sua resposta, a forma de combater essa atitude chinesa no comércio mundial, que foi impondo tarifas, a chamada guerra tarifária. Então esse protecionismo de Trump para responder à China é o que a gente pode ver novamente num segundo mandato, até porque ele vem reiterando essa sua visão, continua com as mesmas queixas, inclusive nesse discurso na convenção ele falou sobre imposição, em alguns casos, de 100% de tarifas, até mesmo em empresas chinesas que se instalassem no México para aproveitar da tendência de nearshoring, de desglobalização, ele imporia tarifas também nessas empresas. Então, o protecionismo, que foi uma marca no primeiro mandato, também seria neste segundo mandato. E talvez se estendendo além da China, até mesmo para a União Europeia e talvez outros países. O segundo pilar tem a ver com a moeda americana, porque o Trump quer favorecer um dólar fraco, ele quer uma moeda fraca
para que isso seja uma forma de competitividade para as empresas americanas exportarem mais para fora dos Estados Unidos. Da mesma forma que enxerga o J.D. Vance. Ambos, Vance e Trump, entendem que o dólar acaba minando a base industrial americana porque dá mais competitividade para o restante do mundo. Com o dólar forte, o que acaba ocorrendo é uma desindustrialização dos Estados Unidos. Mas não é bem por causa disso, e sim pela própria característica do padrão dólar, em que os Estados Unidos emitem a moeda de reserva, exportam dólares e importam do restante do mundo. Então não é tanto a força do dólar, mas sim a situação de moeda de reserva, o status de moeda de reserva. Mas, por conta dessa visão, eles tentariam promover ou priorizariam um dólar fraco, um dólar mais competitivo, a moeda americana enfraquecida diante do mundo. Outro plano importante que tem a ver com o anterior são as baixas taxas de juros. No primeiro mandato, Trump criticava tanto a Janet Yellen quanto depois do Jerome Powell por subirem as taxas de juros. O Fed subiu lá de 2015 até dezembro de 2018. E por mais que tenham chegado até apenas 2,5% de taxa básica de juros, o Trump ainda assim pedia por juros mais baixos. E lembrando que em maio de 2026 acaba o mandato do Jerome Powell, portanto Trump indicará um novo presidente do Fed. É de se esperar que ele indique alguém mais propenso a escutar as suas demandas. Mas essa é uma visão econômica que tanto o Vance quanto o Trump defendem, taxas de juros mais baixas, todo presidente acaba defendendo isso, mas o Trump, ele é muito mais taxativo na forma e ele criticava abertamente o Jerome Powell. É de se esperar que ele faça a mesma coisa caso vença as eleições. Outro pilar importante do seu programa de governo é a redução de impostos, especialmente para empresas, que ele defende reduzir imposto de renda para até 15%, o que seria muito competitivo. Isso por si só é uma ótima política, uma ótima notícia para a livre iniciativa, para o setor privado. Porém, sem reduzir gastos, algo que Trump não falou nada, significa que será redução de impostos com um aumento do déficit fiscal. E se hoje os Estados Unidos já contam com um déficit fiscal brutal, com mais redução de impostos significa um déficit ainda maior e que vai levar a um endividamento também maior. O que é curioso, porque o Trump tem falado, e ele reiterou esse ponto no seu discurso na convenção dos republicanos, que ele quer reduzir o endividamento americano. Quem já fez vários vídeos sobre isso, vou colocar o mais recente sobre a enorme dívida pública dos Estados Unidos. Mas como vai reduzir a dívida se ele não vai mudar o gasto e vai ainda reduzir os impostos? Então, essa é uma política que é uma faca de dois gumes. Por um lado, é positivo para as empresas, para o setor privado, reduzir impostos. Por outro, vai elevar ainda mais o déficit fiscal americano, portanto, a necessidade de endividamento, de financiar esse enorme déficit. Outro pilar importante do seu programa de governo tem a ver com a política energética. Trump tem sido um crítico contumaz de todo o movimento ESG e da política também de Green Energy, energias verdes do Joe Biden, que ele chama de scam policy, então políticas fraudulentas. Ele defende mais perfuração e exploração de petróleo, como ele diz, drill baby drill, então ele quer aumentar a produção de combustíveis fósseis e inclusive tornar os Estados Unidos uma potência exportadora de energia. Inclusive nesse quesito ele defende revogar esses mandatos, as políticas de carros elétricos do Joe Biden, que ele diz que está minando a base industrial automotiva dos Estados Unidos. Então é possível uma reviravolta no que houve de políticas pró-energias verdes e pró-eletrificação da economia, especialmente dos veículos nos últimos anos. E também vale citar o que pode ser um dos pilares de Trump com relação à tecnologia, inteligência artificial e Bitcoin e cripto, algo que antes ele era um crítico também e agora vem defendendo cada vez mais. Inclusive Trump vai palestrar no dia 27 de julho na Bitcoin Conference em Nashville, no Tennessee, e ele tem se mostrado muito mais pró-defensor, até recebeu doações em Bitcoin e criptos. Então é possível que haja uma mudança de mentalidade, de ambiente de negócios mais propício, atraindo mais investimentos para esse setor.
Os mais otimistas acreditam até que Trump possa anunciar algo mais positivo ainda, como considerar o Bitcoin como um dos pilares do sistema financeiro, o que pode até refletir em valorização do Bitcoin nos próximos dias. Mas enfim, aí são meras especulações. O fato é que tanto Trump, especialmente o seu vice J.D. Vance, tem uma visão muito positiva. O J.D. Vance, inclusive, tem Bitcoin, ele declarou isso no seu imposto de renda, e é um cara que vem também do Silicon Valley, é um venture capitalist, trabalhou nessa área. Então é possível esperar uma política muito mais amigável para o setor de Bitcoin e criptoativos, e também inteligência artificial, porque aí é uma arma tecnológica que todas as potências hoje estão buscando liderar. Então essa agenda econômica pode fazer a América grande novamente? Algumas ideias sim, especialmente desregulação dos mercados, da economia e redução da carga tributária. São medidas que trazem mais competitividade para as empresas, para o livre mercado, que pode resultar em mais crescimento econômico. O problema é que reduzir imposto de renda para as empresas, por exemplo, pode vir à custa de um déficit fiscal ainda maior, o que vai pressionar a necessidade de financiamento, portanto, endividamento público crescente, sendo que a dívida americana já está quase em 40 trilhões de dólares. Então, pelo lado das políticas negativas, temos déficits fiscais maiores, dívida maior, protecionismo, que também é uma medida que conduz a mais desglobalização e isolamento dos Estados Unidos, portanto são medidas inflacionistas, assim como a visão de dólar mais fraco e taxas de juros mais baixas. São todas medidas com potencial maior de inflação. E especialmente o déficit fiscal com endividamento público maior é uma medida que traz instabilidade macroeconômica. Portanto, muito deste programa econômico não conduz a América para a grandeza. Pelo contrário, pode fragilizar ainda mais macroeconomicamente o país. Especialmente para aqueles que são investidores e acompanham os mercados financeiros, algo que pode acontecer novamente no segundo mandato é toda a imprevisibilidade que Trump traz. A gente se lembra muito bem no seu primeiro mandato, todas as suas declarações, os constantes tweets, falas, discursos que trazem incerteza, que mudam o jogo, trazem volatilidade para os mercados, para setores, na relação com a China e demais países. Essa foi uma marca importantíssima do primeiro governo Trump e que pode e provavelmente vá se repetir no eventual segundo mandato. Então, acompanhem, porque se Trump vencer, é de se esperar bastante volatilidade nos mercados. Mas até novembro tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. É preciso aguardar quem será finalmente o candidato dos democratas. Por hora, Trump segue como favorito, mas muita coisa pode acontecer. E lembrando que a grande questão que ainda não está resolvida é: o que aconteceu nesse dia 3 de julho foi apenas um erro do serviço secreto, brutal, gritante, ou foi um erro intencional? Essa é a grande dúvida que paira no ar, e por isso que uma das preocupações que muitos eleitores de Trump, corretamente, ainda têm, é que podem tentar novamente eliminar Trump dessa corrida presidencial. Então é um cenário ainda muito incerto e perigoso para a política americana e para o mundo. Mas se Trump vencer, possivelmente esse será o seu programa econômico. Espero ter gostado de mais desse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e também não deixem de conferir esses dois vídeos sobre a enorme dívida americana e sobre a queda do Império Americano. Valeu, até o próximo.